Eu venho de uma família empreendedora, né, que construiu o Labs, depois a Redditor. Foi de uma forma mais ou menos natural que a gente começou a fazer pesquisa num ambiente privado, que é algo muito, muito raro, né, no nosso ambiente no Brasil, né, muito mais comum lá fora, em outros países. O Instituto, o IDOR, ele é uma instituição sem fins lucrativos, mas que é ligada a uma instituição privada. No Brasil, a gente tem pouca tradição da pesquisa sendo realizada fora da área acadêmica tradicional, ou seja, fora das universidades públicas ou fora dos grandes institutos públicos, né, que promovem pesquisa e ensino. Então, o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino nasce com esse conceito de que a pesquisa ela é necessária e transformadora para ter um ensino melhor e também para ter uma assistência melhor. Nós somos um instituto centrado, basicamente, na área da saúde. Na área da saúde, de forma multidisciplinar. No segundo período, eu entro aqui como aluna de iniciação científica. Então, eu entrei para ajudar a equipe técnica, né, a fazer todas as análises, processamentos. E foi muito legal, porque a Fernanda dava muita liberdade. Então, eu participei de todos os projetos que tinham na época. Meu pai chegou para a gente e falou assim, olha, a gente precisa de vocês no Brasil, então, se for para a gente criar um instituto, vocês bolam, vocês propõem e a gente vai correr atrás. O Instituto DOR de Pesquisa e Ensino é de propósito com essa ordem, né, para passar a mensagem de que o investimento na pesquisa ele tem que ser constante e perene e que vai ter um impacto, sim, na formação de um profissional melhor. Um ponto que acho que foi importante aqui é que isso está no nome, é uma sutileza, mas quando vocês olham, a maior parte dos institutos são de ensino e pesquisa, e aqui você vê na porta que é de pesquisa e ensino, né? Está escrito ao contrário. Mas não é casualmente, né? Foi de propósito desde o início, porque a vocação original, embora hoje a área de ensino seja muito grande, tenha crescido bastante, incluindo pós-graduação, faculdade, etc., o foco inicial da instituição foi dedicar todos os seus esforços e recursos para a pesquisa. Digamos, não faz sentido a gente achar que, como instituição, nós vamos substituir o papel de governo, de universidades, não tem nada a ver com isso. Nós temos que ser complementares, fazer bem onde talvez os outros não consigam atuar tão bem. Pesquisa é trabalho de equipe, fundamentalmente, né? Acredito que a gente tem pesquisadores bem distribuídos por todo mundo. Eu acho que a maior diferença, que a gente pode ver isso dentro do Brasil, é a estrutura que você tem para desenvolver a sua pesquisa. Então, acaba que você gasta muito tempo, às vezes, resolvendo problemas que não existem fora do Brasil. Tanto em relação a custo, quanto a estrutura mesmo. Então, às vezes, em uma faculdade pública, você tem toda a estrutura, você tem pesquisadores muito reconhecidos, que realmente são muito bons naquilo, mas o contrato de manutenção de uma máquina não está atualizado e você não consegue fazer o seu experimento. Então, você estava falando isso, eu estava aqui pensando numa frase que a gente gosta muito de São Francisco de Assis, né? Você começa fazendo o necessário, depois você vai fazer o possível e, em algum momento, você vai estar fazendo o impossível. Eu acho que existiu um instituto que vem com um formato que é inovador, que é diferente do modelo tradicional, que já se provou ser eficaz, ser muito eficiente, ser muito produtivo, ser importante para a sociedade. Ele é importante para nós internamente no Instituto e é importante para outras iniciativas que venham a ser feitas dessa natureza, porque eu acho que é encorajador você poder se espelhar e olhar que existem outras possibilidades fora do caminho tradicional.
Estar aqui no IDOR abriu assim, uma janela gigantesca de usos do meu conhecimento em coisas não tradicionais. É exatamente começar a fazer apostas, começar a investir em áreas onde os grandes, onde o governo não está atuando, né? As grandes entidades, as universidades grandes não estão atuando ainda. Para a gente foi desafiador, né? Acho que outras pessoas aqui do Instituto vão poder dizer melhor o quanto a gente teve que quebrar algumas barreiras para crescimento. É uma característica brasileira, nós somos muito colaborativos, né? E a ciência hoje, o mundo todo está se provando que a gente tem que fazer uma ciência global. Então isso tem um papel enorme, tanto para a ciência fundamental, quanto para questões sociais, quanto para as inovações. É nessa dança entre esses diversos atores, privados, fundações, públicos, governo, que a mágica acontece. Então, quando a gente pensa num projeto de pesquisa propriamente dito, né, a gente pensa na concepção desse projeto, né, como ele nasce, como a gente pensa no desenho dele, no nascimento dele, e como depois a gente, de fato, coloca ele em prática. A física médica ela é muito importante aqui em neurociências porque a gente usa imagens de ressonância magnética, que também usa radiação, que não outro tipo de radiação. Então, os físicos médicos em neurociências, eles são muito importantes em relação a desenvolver métodos de trabalho. E então aqui eu pude fazer isso e eu acho que é um dos únicos lugares do Brasil que você tem tantos físicos médicos trabalhando. Agora, falando sobre o impossível, né? Assim, eu acho que muitos cientistas são motivados pelo impossível. Muitos cientistas são motivados pela ficção científica, né? Porque esse é o espírito da ciência, né? Você tem aquela ciência que está entregando ali, como se fosse industrialmente, que é super necessária, e tem essa da descoberta de terrenos totalmente inexplorados. Acho que é interessante falar porque eu acho que a gente tem muitas imagens na cabeça, né? Quando a gente pensa em pesquisa, a gente pensa num laboratório, a gente pensa normalmente na parte mais experimentação da pesquisa, né, tradicional. E nisso a gente vê as grandes inovações científicas, estou falando de inovação mesmo, surgiram de descobertas fundamentais que foram adotadas como mecânica quântica, né? E no final das contas deu origem ao transistor, ao computador e assim por diante, né? Então eu pude realmente usar raciocínio lógico, algumas coisas de física, aplicações matemáticas que são super importantes em pesquisa, mas que eu não tinha acesso a isso. E esses fenômenos ocorrendo em sistemas biológicos. E a questão da consciência, né, que é um mistério que ninguém consegue resolver. A consciência é um problema que hoje está na fronteira entre a física, a cosmologia e a neurociência. Por exemplo, organoides feitos a partir da urina do indivíduo, você criar um cérebro. Isso é feito aqui, nesse laboratório aqui. Então, eu sou muito fã do desafio, e o desafio em ciência envolve audácia, realmente trabalho duro, crença, você tem que acreditar que vai dar certo e estar disposto também a mudar quando for necessário. E mais do que tudo isso é você ser antidogma. Então eu acredito muito que a busca do mistério, a busca do desconhecido é o espírito, é o que arde naquela fogueira do coração do cientista, né? Então, desde o primeiro momento, a gente quis se posicionar como uma instituição de interface, em que a gente tivesse um investimento constante em ciência básica, mas também um olhar independente, não necessariamente com os mesmos pesquisadores, onde também a gente pode estar tendo uma entrega com impacto maior na saúde brasileira e mundial. E a pesquisa clínica, na verdade, ela se utiliza dos mesmos métodos científicos, mas para trabalhar com os pacientes. Então, na verdade, é a aplicação de conceitos e métodos científicos para responder perguntas de pesquisa diretamente com o paciente. No nosso caso, a gente trabalha com os pacientes que têm doenças agudas, graves, que levam o paciente a precisar internar numa unidade de terapia intensiva. Então, a gente tem que estar aberto para, assim, na hora que há necessidade, como foi o caso da Covid, todo mundo deu as mãos lá e vamos atacar esse problema. A pandemia foi, acho que uma situação que a gente, obviamente, ninguém imaginava e talvez a das mais desafiadoras tanto individualmente como mundialmente, né? A gente aqui no grupo trabalhou de formas diferentes com as informações durante a pandemia. Foi
a parte do que a gente chama de ciência de dados. Essa é uma área importante para nós na medicina intensiva e dentro do próprio IDOR. O IDOR participou de todos os estudos de vacina, até vacinas que não foram registradas no Brasil, por ter essa oportunidade, né? Então a gente tem a gente recrutou mais de 6 mil voluntários na vacina de Oxford, né? De 10 mil voluntários do Brasil, né? Mas essa era uma oportunidade que a gente entendia que a gente poderia contribuir, né? E o fato de que a gente conseguiu, né, em quase tempo real, ter os dados dos pacientes, as informações clínicas dos pacientes, os tipos de tratamento que esses pacientes recebiam e o que acontecia com esses pacientes, nos ajudou a, fazendo sempre por um viés científico, né, ter uma hipótese, uma pergunta e responder isso com dados do mundo real, que geraram, obviamente, publicações científicas, acadêmicas, mas mais importante do que isso, gerar informação para ajudar os médicos a tomar a decisão melhor. E literalmente, eu acho que todos os nossos pesquisadores se debruçaram em suas áreas para tentar contribuir de alguma forma para o entendimento do que era a Covid-19, de como implementar ações desde testagem, identificação dos casos, georreferenciamento, ensaios clínicos randomizados dentro dos hospitais para responder questões específicas, até ensaios clínicos da vacina. Você precisa, as pessoas têm que entender, e uma tecla que a gente bate direto, a gente tem que servir, se é uma instituição de pesquisa, nós temos de servir aos pesquisadores. Nós não fazíamos ensaios clínicos em vacina no Instituto, quando tivemos o desafio de participar do clinical trial da vacina da AstraZeneca que estava sendo trazida para o Brasil. E em menos de 2 meses, mobilizamos toda a nossa infraestrutura no Rio de Janeiro e, num segundo momento, em Salvador, para participarmos do ensaio clínico. Foi uma loucura, acho que para todo mundo, né, que estava envolvido diretamente assistencial ou não. E eu acho que uma das coisas que foram, de alguma forma, um dos lados positivos, se é que a gente pode dizer, foi a oportunidade de a gente estar preparado como grupo para fazer pesquisa clínica com grandes dados, etc. E ter a oportunidade de usar isso de forma rápida para dar uma resposta também, né? Então a gente teve a oportunidade também de mapear isso relativamente rápido, de aprender com isso e de ajudar nesse aspecto, né? Então, eu acho que principalmente isso, assim, desde o começo de vir fazendo uma ciência de ponta, isso já é muito bom, porque você mostra que é possível, e agora fortalecendo uma rede brasileira de cientistas e pesquisadores. Foi mais uma prova de que a sociedade brasileira, mas também ligada internacionalmente, quando está de mãos dadas, ela otimiza e consegue chegar mais rápido no objetivo. Foi difícil, mas enfrentamos. Então, eu fiz a proposta da gente ter aqui uma equipe de atendimento do IDOR. Então, essa equipe administrativa, ela, na verdade, ela ajuda, ela apoia todos os setores do IDOR. Então, é importante o quê? Que eles saibam, que eles conheçam o IDOR. Então, eu peço que eles estudem o site, né? Todos os setores, tal, para que a comunicação aconteça de uma melhor forma, né? Então, eu acho que é aí que eu entro, né, como uma pessoa formada em letras, preocupada com a linguagem, né? É a obrigação do cientista divulgar para a sociedade o que se está fazendo. Eu acho que isso existem várias vertentes disso, né? Acho que uma questão é a divulgação para o público, que é público leigo, acho que é extremamente importante. E a gente viveu muitos exemplos de como isso bem feito pode ser importante, como isso mal feito pode ser perigoso. Né? E essa tradução do linguajar da pesquisa entre os cientistas, né, para a sociedade não é uma coisa fácil. A gente tem que aprender a fazer, e acho que a gente ainda está aprendendo a fazer, muitos de nós. Essa é uma característica que a gente tem tentado cada vez se esmerar e fazer melhor. Né, existem instituições que investem nisso, né, como a Serrapilheira, né, que é nosso grande parceiro em diversas iniciativas. Então, acho que a gente tem que ter um portfólio, digamos assim, de atividades que criem meios
de comunicação com a sociedade. O Brasil tem muito para contribuir com a ciência internacional. E eu acho que a gente, por diversos motivos, não esteve tão presente. E eu estou vendo essa mudança e espero participar mais ainda dessa mudança, da gente realmente participar mais da ciência internacional, que é o lugar que a gente merece. A gente realmente faz coisas muito legais e elas merecem serem vistas. Do Serrapilheira é uma coisa capciosa, assim, porque se por um lado é uma palavra muito difícil, é também uma palavra que causa muita curiosidade. O serrapilheira é a camada de folhas e de matérias orgânicas que você vê quando você pisa numa floresta. A função da serrapilheira é justamente de fertilizar o chão. Essas matérias orgânicas que dão os nutrientes que as árvores precisam para crescer. Então é uma metáfora. O serrapilheira tem essa função de fertilizar o chão da ciência brasileira e ajudar a fertilizá-lo. O modelo foi pensado muito e quando eu cheguei, na verdade, tinha tudo para fazer, para ser feito, mas a ideia, a essência do serrapilheira já estava dada. Estar junto com o serrapilheira confere a gente uma credibilidade do ponto de vista desse entendimento de que mesmo fora da academia tradicional, a gente está produzindo ciência também. No geral, quando a gente está tocando o programa de jornalismo e mídia, a gente está sempre procurando quais são os projetos que vão poder contribuir para dar mais visibilidade ou para deixar mais claro e mais sofisticado esse link entre o interesse público e a ciência. Todo o trabalho de comunicação, hoje, ele é feito um pouco... Tem um princípio que é você insistir na mensagem, né? Até ela passar a ser melhor compreendida. A gente quer produzir conhecimento qualificado, porque quando a gente produz conhecimento qualificado, ele é perene, ele fica. Então, como é que você transforma esses assuntos em assuntos do dia a dia, em coisas relacionadas ao interesse público? A divulgação científica, mídia, jornalismo, ela começou como divulgação científica e se tornou mídia e jornalismo porque a gente entendeu que ali tinha um espaço mais produtivo para realmente ter um impacto. Essa relação é muito importante de entender, acho que esse é um dos impactos também, que a relação entre quem dá os recursos e quem recebe os recursos, um precisa do outro tanto quanto. A gente não tem como fazer o Serrapilheira sem todas as pessoas e organizações que a gente apoia. Historicamente, a neurociência no Brasil é muito forte, desde o século XX, né? Mas eu acho que a gente está num momento ótimo, a gente está num momento muito animado, muito feliz, muito vibrante para se estudar a neurociência no Brasil. O Brasil é uma potência científica grande, ele é dos melhores produtores de ciência no mundo. O estudo que é financiado pelo Serrapilheira, no nosso laboratório, ele busca investigar como que a produção de novas proteínas em diferentes células do cérebro controla essa formação de memórias e como que ela é desregulada, como que ela é prejudicada em um contexto de doença de Alzheimer. Então esse encontro com o Serrapilheira é a gente formulando, né, a gente pensando e refletindo sobre qual é o lugar da ciência nisso. Assim, como é que a ciência reificou isso, né, ao longo da história. Eu sentia muita falta de uma organização que centralizasse a discussão da branquitude. Uma etnografia sobre a população branca e sobre as formas de poder, né, da população branca, que é o grande foco do Observatório da Branquitude. Inverter o polo tradicional da ciência, de quem é sujeito, de quem é objeto, sobretudo da ciência social e do pensamento social brasileiro, refletindo sobre como a ciência é branca e de como a ciência produz parâmetros de universalidade para um grupo muito específico, que hoje é minoria no Brasil, inclusive. A ciência é importante, ela está ligada a outros temas de interesse público, ela não é ou não deveria ser
né, mais um marcador de desigualdade. A gente sabe que na prática ela é, mas isso está errado e a gente quer mudar. A gente acredita que essa nossa reflexão histórica sobre como a ciência, de alguma forma, produz desigualdade e pode fazer de outra forma, e esse encontro de expertise, eu acho que traz muitos benefícios para a gente. Essas são algumas das mensagens que a gente tenta aprofundar, repercutir e fazer estarem presentes em momentos importantes do debate público. O projeto do Instituto Serrapilheira, que é uma instituição que está fazendo um trabalho ímpar, na minha opinião, de financiamento da ciência, e não só de financiamento, mas da criação de condições, da criação de infraestrutura para os cientistas brasileiros, especialmente os jovens. As pessoas falam de economia, falam de saúde, falam de emprego, falam de segurança, mas não enxerga que a ciência, na verdade, está em todas essas coisas. O cientista precisa de flexibilidade porque cada dia é um novo dia na ciência. Então, à medida que a gente faz uma descoberta, por exemplo, a gente pode achar ou prever um novo caminho para essa descoberta que pode ser mais eficiente, mais interessante. A preocupação de uma organização como o Serrapilheira é ter impacto. Então a gente quer saber em quantas pessoas aquilo chegou, que tipo de público aquilo beneficiou, e a gente consegue ter uma ideia disso a partir dos números, mas os números são só uma camada, e a gente faz algumas pesquisas. Tem um monte de coisas para ser feitas, tem um monte de pessoas incríveis, jovens, muito jovens, com ideias incríveis que podem realmente mudar, transformar o país. Ter a oportunidade de interagir com tanta gente boa, de diferentes áreas, e também com a direção científica e com a direção administrativa de Serrapilheira, que fazem um trabalho sensacional e são pessoas ótimas, então é realmente um prazer, né? Mas a verdade é que o valor do Serrapilheira está muito no trabalho das pessoas que são apoiadas, e que é um valor externo assim, à nossa instituição. Então, me dá felicidade pessoal, mas tem me dado muito benefício profissional e científico que eu acho que é bom para o país.